quero ser um adorador por excelência, aleluia, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Glória a Deus, aleluia. Podemos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eis o tema de hoje. A graça e a paz a todos que estão aí no Facebook, aqueles que estarão no YouTube. Não esqueçam de compartilhar a mensagem, de dar o like, né? E de se inscrever. Não esqueçam da inscrição, né? Nesse vídeo, né? Que será levado ao YouTube. Vou abaixar só um pouquinho aqui. Glória a Deus. O tema de hoje é a falsa doutrina da prosperidade. Por que nós dizemos a falsa doutrina da prosperidade contra a maioria, né, dos crentes? Falam em doutrina da prosperidade como sendo quando você ganha, né, quando você conquista um bem material. Então eles dizem que isso é doutrina da prosperidade, mas eles não dizem que a prosperidade está em Cristo. A prosperidade está em Deus. Independe das circunstâncias, né? Independe das circunstâncias em que nós estivermos, nós somos prósperos em Cristo. Mas a falsa doutrina da prosperidade diz que você só é próspero se você conquistar o seu carro novo. A falsa doutrina da prosperidade só diz que você é próspero se você conseguir sua casa nova, né? Porque se você não conseguir isso, eles dizem que você não está sendo próspero. E eles dizem que é porque você não está entregando o falso dízimo. Porque dizer que dízimo é a doação de 10% do salário é a maior mentira que já foi falada no mundo, né? E as pessoas acreditam nisso, né? E dizem que o devorador vai na casa das pessoas e eles dizem que o devorador é o diabo. Outra mentira. Porque na Bíblia o devorador era um gafanhoto, né? A primeira mentira, que o dízimo é em dinheiro, que o dízimo é para a igreja, quando o dízimo foi uma ordenança da lei para Israel. Na doutrina do Evangelho não tem contribuição em dízimo, né? Não tem, não existe. Falsificaram o Evangelho e falaram que dízimo é algo que os crentes têm que fazer, porque eles dizem que é um princípio eterno, dizem que é um princípio eterno porque Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Então eles falam, isso é um princípio eterno porque o nosso pai Abraão, né, eles falam, nosso pai Abraão entregou o dízimo, então nós temos que também entregar dízimo porque é um princípio eterno. Ora, Abraão entregou só dízimo, ou também ele circuncidou os seus filhos, ou ele também sacrificou animais? Se o dízimo de Abraão é um princípio eterno e a igreja tem que fazer isso também, então as outras ações de Abraão também seriam um princípio eterno. Então teríamos que também circuncidar os meninos, né, da nossa família, os meninos quando nascessem, né, as crianças, teríamos que sacrificar animais, porque Abraão também fez isso, ora, né? Então quer dizer, eles pensam somente o dízimo de Abraão, que era um despojo de guerra, de uma luta que ele lutou contra inimigos, conseguiu vencer, então ele deu 10% lá para Melquisedeque. Mas isso não é a doutrina do Evangelho, porque os apóstolos não falaram em contribuição disso. Mas o tema de hoje é esse aí, a falsa doutrina da prosperidade.
é falsa. Por que falsa? Porque os apóstolos não falaram isso que é falado hoje em dia nas chamadas igrejas, né? Porque outra falsidade, dizer que um templo de pedra é igreja. É outra mentira. O templo somos nós, né? O templo somos nós. Então, quer dizer, o que acontece? Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, né? Mas eles dizem, isso aqui é a casa do Senhor e você tem que manter isso aqui. Então é outra mentira dizer que o templo isso aqui é a casa de Deus e os crentes têm que contribuir para manter esse templo de pé. Não precisa disso aqui. Nós estamos aqui por acaso, porque nós estamos pagando aluguel. Mas se a gente quiser, a gente não precisa ficar aqui. A gente pode ir para a rua, a gente pode ir para a fazenda ou para uma casinha de sapê, né? Então aqui, ó, a falsa doutrina da prosperidade. É o tema de hoje. Deixa eu dar uma pequena pausa para dar uma olhada ali, gente. Estamos de volta aí, glória a Deus, estamos de volta. A falsa doutrina da prosperidade é o tema, tá bom? Vamos fazer a leitura de alguns textos. Tá ao vivo ainda aí? Aleluia, tá. Fique tranquilo, na dispensação da graça as promessas já foram cumpridas. Portanto, nós que estamos em espírito e em verdade, não há promessas de Abraão para se cumprir em nossas vidas, porque as promessas foram feitas aos pais e a promessa se cumpriu em Cristo. Portanto, nós já estamos plenos do cumprimento das promessas de Deus, né? Porque eles dizem assim, vamos esperar as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas. Ora, o evangelho não foi completo? O evangelho não foi completo, então? Se ainda estão esperando o cumprimento das promessas, né? Então vamos ficar tranquilos que na dispensação da graça as promessas já foram cumpridas há 2000 anos, né? Há quase 2000 anos. Foi quando Cristo morreu, as promessas de Deus se cumpriram e foram cabais. Acabou. Já está pleno, não precisa mais de cumprimento de promessas em nossas vidas, porque muitos aí estão esperando a promessa do Senhor, né? Ora, o que nos resta agora é agradecer o que diz o Evangelho. O Evangelho diz que nós temos que agradecer e trabalhar para não ser um peso para outros, né? Porque o Evangelho diz que quem não trabalha não coma, né? Nós então estamos trabalhando, todos nós trabalhamos, né? A Micarla trabalha, a Patrícia trabalha, eu trabalho, todos nós trabalhamos, então é isso que temos que fazer. Não temos que esperar Deus cumprir ainda uma promessa, um milagre em nossa vida, porque o milagre já é isso que está acontecendo atualmente em nossas vidas, amém? Então temos que dar graça, amém? Glória a Deus por isso. Fique tranquilo, na dispensação da graça as promessas já foram cumpridas. Por quê? Por que nós falamos isso? Com base na verdade, no Evangelho, né? Porque se a gente for falar outra coisa, é uma falsa doutrina. Por quê? O Evangelho diz isso aqui, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 a 18. Regozijai-vos sempre. Ora, não é para regozijar sempre? Então isso significa que já está tudo certo. Orai sem cessar. Isso aí é o quê? Agradecer sem cessar. Na verdade, quando fala orai sem cessar, é estar sempre em gratidão, em adoração ao Senhor. Em tudo ou só em algumas coisas? Mas ora, mas eu não consegui meu carro ainda, né? Eu estou andando de bicicleta, não é nem a Calói, né? Como é que em tudo dá graça? É em tudo. Não, mas eu só tenho um chinelo de dedo. Em tudo dá graça. É ou não é? A promessa já não foi cumprida porque eu tenho um chinelo de dedo? Eu nasci sem ele. Eu nasci sem um chinelo de dedo. Ou melhor, se eu tiver descalço, em tudo dai graça, porque eu nasci descalço, amém? Então isso é o que diz o Evangelho. Estou exagerando, gente? Não estou. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta não é a vontade de Deus? Ou é a vontade de Deus? É a vontade de Deus. Então isso significa que as promessas de Deus já se cumpriram totalmente em nossas vidas, né? Se eu for rico,
rico no dinheiro, que eu não vou levar para o túmulo isso, as promessas de Deus já se cumpriram em minha vida. Se eu cato latinha para vender, né? As promessas de Deus já se cumpriram em minha vida e eu sou próspero em Cristo Jesus. Isso que é verdadeira prosperidade. Eu estou catando latinha, eu sou próspero. Eu tenho um barco, eu consegui um iate lá, né? Um carro de luxo. As promessas independem dessas coisas. As circunstâncias não mudam a nossa prosperidade em Cristo. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para somente com aqueles que têm riqueza, ou convosco, todos, em tudo, todos têm que dar graça, porque todos já estamos plenos das promessas de Deus em nossa vida. É difícil de entender isso aí, porque as pessoas preferem o engano, né? O falso evangelho. Paulo diz aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, o seguinte: se alguém ensina alguma outra doutrina, vejam, ensina uma outra doutrina por aí hoje em dia, né? Aqui no Brasil, o que mais tem é outra doutrina, e não a doutrina que foi ensinada aqui. É outra doutrina, porque você vai lá e eles falam: venha, passa na sombra do apóstolo que você, né, entra pela porta. Eles colocam uma porta. Onde que Paulo fez isso? Em lugar nenhum. Pega essa fita aí, amarra no braço, que você vai ser abençoado. Vamos beber o copo da água abençoado. Agora eu estou com prosperidade, porque o homem de Deus ungiu essa água lá no monte, e foi Israel, pegou a água do Rio Jordão, e agora, vejam, olha só, veja, gente, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a que foi revelada a Paulo, né? E com a doutrina que é segundo o que? A piedade, vírgula, segundo 1 Timóteo 6,3, é soberbo. Se alguém não ensina, se alguém ensina alguma outra doutrina, né, que não for conforme essa aqui, ele é o quê? Soberbo. E nada sabe. Olha, gente, olha só, eles nada sabem e nada sabem. Ele pensa que sabe, porque enche o Maracanã, uma porção de gente, vamos cantar aquela musiquinha, orelha de burro, entendeu? Uma porção de gente lá, enche o templo lá com 10.000 pessoas, com orelha, vamos cantar a musiquinha lá, né? Gente, pelo amor de Deus, olha só, 10.000 pessoas ouvindo um cara que nada sabe, que é soberbo, né? Porque ele prega uma outra doutrina. Olha só, ele é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem, olha só, invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas. Inveja por quê? Ele conseguiu, eu também vou conseguir o meu carro. Inveja é o que mais tem. Aí o cara vai lá dar o testemunho, que testemunho, meu Deus do céu, é que eu consegui, que minha empresa, né, eu tinha um funcionário, agora eu tenho 300 funcionários. Aí o outro tem o quê? Inveja. Aí ele vai falar, aí ó, eu vou dar mais, agora eu vou fazer um propósito, vou pegar um envelope, eu vou fazer um propósito melhor que ele, eu vou ser mais abençoado com ele. Aí o bispo, aí ele fala assim, ó, o cara que nada sabe, aí ele pega um envelope e entrega para um cara que nada sabe, que é soberbo. Toma aqui, agora você. Aí ele, muito bom, dá o seu testemunho aqui também. Vamos cantar aquela musiquinha, orelha de...
Entendeu? Nariz de palhaço, eu não sei nem como é que é aquela música, né? Mas vocês sabem que música eu estou cantando, né? 10 mil pessoas, mas tem gente ali que está no engano, que está ali também com dissimulação, né? Ali está ganhando alguma coisa para poder falar aquilo tudo ali. Tem pessoas que estão ali humildemente ali, porque creem que aquilo é verdade, né? Vamos ler aqui, ó. É soberbo e nada sabe, mas delira. É como se fosse uma pessoa com febre, que esquenta o cérebro e ele não consegue ter um sentido naquilo ali, né? Delira acerca de questões de contenda de palavras das quais nascem inveja, porfias, blasfêmia e ruins suspeitas. 1 Timóteo 6, 4. Perversas contendas de homens, o quê? Corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, de lucro. Olha só, eles só pensam no lucro, no dinheiro, no vil metal. Olha só o que está escrito aqui, gente. Aparta-te dos tais. Mas os crentes não se apartam. Eles vão lá e grudam nos pés do apóstolo lá, que se diz apóstolo, e eles ficam lá, esse é um homem de Deus. Mas olha o que diz o evangelho. Aparta-te dos tais, desse que é soberbo, né? Que inventou um outro evangelho. Mas cadê que as pessoas querem, né? As pessoas preferem a mentira, né? 1 Timóteo 6,5. Olha só, 1 Timóteo 6 e 7. Mas é grande, vamos ler agora direto aqui, gente, porque eu estou interrompendo, né? Aí perde o sentido do texto. Vamos ler aqui do início aqui, ó. Esse que, se alguém ensina uma outra doutrina, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, Paulo disse a Timóteo. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas as pessoas não estão contentadas. As pessoas não consegui ainda não. Eu não vou largar do anjo. Eu não vou largar do anjo enquanto eu não for abençoado. Não sabe ele que ele já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não foi? Foi. Mas ele não tem contentamento, ele não se contenta com o evangelho, né? Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo. Olha o que é o evangelho. E manifesto é que nada podemos levar dele. 1 Timóteo 6, 6 e 7. Mas eles pregam um evangelho aí falso, que as pessoas têm, que não pode se contentar, né? Tem um carequinha aí que coloca uma cuia na cabeça que fala, não, você tem que brigar com Deus, você tem que brigar com Deus porque ele é obrigado a te dar o que você está pedindo. Mas vejam como ele está pregando um falso ensino. Olha só, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas os falsos apóstolos ensinam as pessoas a não terem contentamento, porque isso que eles vivem aí, ficam aí fazendo uma porção de coisas que não tem nada a ver com o evangelho, né? Esse Micaela sabe disso aí, né? Patrícia também. Então vamos ver aqui, ó. Tendo porém sustento e com o que nos cobrimos, veja o que diz o evangelho. Tendo porém sustento e com o que nos cobrirmos, olha o que está dizendo Paulo aqui, o que é evangelho, ó. Estejamos com isso, o que é? Tristes ou contentes? Ora, é isso aí que diz o evangelho. Se eu tiver um cobertor, uma coberta, né? Aqui está, sustento. Se eu tiver o sustento, todos os dias eu tenho alimento. Se eu tiver como me cobrir do frio, mesmo que eu não tenha nenhuma casa, olha só o que diz o evangelho. Estejamos com isso, o que é? Contentes. Tem tanta gente no mundo que não tem casa, que vive morando embaixo das marquises, porque não tem casa, ou muitos porque realmente, né, preferem aquilo ali. Não que eles não tenham, não que eles não possam. Muitos às vezes vivem debaixo das marquises, moradores de rua, porque eles querem isso. Muitos até vão porque não tem onde ficar. Aí é cada um com o seu cada um, né? Aí eu não sei. Porque tem gente que gosta, né, de ser morador de rua. Aí o gosto não se discute, como diz, né? Ele quer morar, ele vai morar. Mas às vezes ele não tem necessidade de estar lá.
Mas veja o que diz aqui o Evangelho, ó, tendo porém sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6,8. Vejam, eu falei de morador de rua, né? Mas o que acontece? Quando nós temos o amor de Cristo, nós ajudamos essas pessoas que estão precisando. Mas tem pessoas que às vezes você vai ajudar e ela não quer ajuda, entendeu? Tem gente que é levada para o abrigo, daí ele sai do abrigo, volta para a rua, não quer. Então vai fazer o quê, né? Então é assim, né, gente? Veja o que diz o Evangelho. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6,8. 6,9. Mas os que querem ser ricos, veja o que diz o Evangelho, é contra o que prega por aí hoje em dia. É contra, ó. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação. Vejam, caem em tentação, né? Porque eles vão lá para o templo de Salomão em São Paulo, eles estão caindo em tentação, né? Para poder eu sair daqui do Rio de Janeiro, para ir lá buscar a bênção de Deus, a prosperidade material, lá eu estou caindo em quê? Em tentação, porque eu quero ser rico fazendo isso. Eu vou lá para São Paulo que eu vou conseguir ficar rico. Por que ele não começa pegando uma enxada primeiro, começa engraxando um sapato, que nem o Silvio Santos, né? E depois ele vai ficando rico se ele quer ficar rico. Mas ele cai em tentação. E em laço, ó, cai em laço de homens corruptos, que a gente acabou de ler lá. E em muitas concupiscências, engano, né? Desejos carnais, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. 1 Timóteo 6,9. Veja o que diz o Evangelho, né? Mas os que querem ser ricos caem em tentação, eles são capazes de fazer qualquer coisa, né? E em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. 1 Timóteo 6,9. Por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, né? Então, olha só, os falsos apóstolos ensinam as pessoas a terem amor ao dinheiro, né? Ensinam as pessoas a terem amor ao dinheiro, quando o nosso amor tem que ser direcionado para Deus. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, e muitos se desviaram mesmo, e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. Vamos analisar esse texto aqui. Porque o amor ao dinheiro, as pessoas querem ficar ricas, querem ser empresário, vai na corrente dos 318, não sei o que lá mais, uma porção de história aí, uma porção de blá 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 aí que tem por aí, né? Ó, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Alguns, Paulo falou alguns naquela época, né? Porque hoje em dia agora, os que se desviaram da fé são mais de 10 mil, só lá em São Paulo, né? Só lá naquele falso templo de São Paulo. Então, alguns se desviaram da fé na época de Paulo. Aqui agora muitos se desviaram da fé. Muitos, e procuram esses falsos templos aí, que pregam a falsa prosperidade, né? Se desviaram da fé, porque eles estão crendo num outro ensino. Qual é a verdadeira fé? A gente acabou de ler aqui, ó. Vamos voltar lá? Ó, vamos ver aqui. Ó, se alguém ensina outra doutrina, é uma heresia, né? E se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, vejam, se alguém ensina outra doutrina, é soberbo. Agora vamos ver aqui, ó, o que a gente está lendo. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, quer dizer, eles seguem esses que ensinam uma outra doutrina, caem em tentação do diabo, porque é o diabo mesmo que está tentando ele, um diabo com o microfone na mão. A tentação que ele está caindo, os 10 mil pessoas lá naquele templo, falso templo, é um diabo que está com o microfone na mão. Ele é Satanás, né? Ele é Satanás em pessoa. Né? As pessoas caem na tentação desse Satanás que está falando aquele falso evangelho, né? Caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Ó, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça 10 mil pessoas só em São Paulo, fora 10 mil pessoas é que conseguem encher aquele templo lá, né? Tem um Maracanã que de vez em quando eles enchem vários,
e vários templos falsos pelo Brasil, né? E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se desviaram mesmo, porque eles não estão acreditando no evangelho. Você está falando o verdadeiro evangelho, eles não querem. Eles querem aquele falso evangelho, do Satanás em pessoa falando no microfone lá, né? Alguns se desviaram da fé e se traspassaram assim mesmo com muitas dores. As pessoas vivem com muitas dores. As pessoas vivem com muitas dores, elas vivem naquela ansiedade de que Deus tem que me dar, que Deus é obrigado. Tem um que usa uma cuia aí na cabeça aí, né, que também usou uma barba durante um tempo, que ele falava que tinha que ser assim, que tem que brigar com Deus, tem que determinar a Deus, né? Então as pessoas se traspassaram a si mesmos, né? Se traspassaram a si mesmos com muitas dores, porque eles vivem nessas dores, né? Nessas buscas incessantes que não levam a nada, né? 1 Timóteo 6:10. Mas tu, ó homem de Deus, homem de Deus, sai disso, homem de Deus, larga disso, sai disso. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, que não tem paciência, as pessoas não têm paciência, né? A mansidão também. 1 Timóteo 6:11, olha o que Paulo diz aí, disse a Timóteo, né? Para fugir, mas as pessoas não fogem não, elas correm atrás. Aparece um falso apóstolo ali, as pessoas vão atrás do falso apóstolo. Aparece um em São Paulo, vai todo mundo para lá. Aparece um que diz assim, aqui Deus vai fazer o milagre, vai curar, as pessoas vão para lá, né? Por quê? Paulo falou que era para quê? Foge dessas coisas, mas as pessoas não fogem, as pessoas vão. É melhor falar assim, não foge, vai lá, segue. É como se fosse engraçado, né, gente? Como é que pode, né? As pessoas fazem ao contrário do que diz o evangelho. Eles estão com a Bíblia debaixo do braço, né? Bíblia desodorante. Não serve para ler, é só para usar aqui para dizer eu sou crente. Crente que me engana e crente no falso apóstolo, né? Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. 1 Timóteo 6:11. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. As pessoas não querem tomar posse desse entendimento da vida eterna que ele tem. As pessoas preferem ficar nessas buscas incessantes aí de coisas materiais. Mas veja o que diz o evangelho. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Não é que ele vai ganhar a vida eterna, mas ele toma posse, o entendimento, a mente, né? Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Quer dizer, a pessoa já foi chamada para isso, mas ela não quer, ela não pensa nisso, não quer saber disso, ela não toma posse disso, né? A mente dela não está salva, a mente não está salva, não entendeu o evangelho. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6:12. Vamos ler aqui, ó. As promessas, na verdade faltou aqui o S aqui, né, gente? As promessas feitas, faltou outro S aqui também, né? As promessas feitas aos pais, Deus ainda não cumpriu? Ou já cumpriu? Já cumpriu. Já cumpriu tudo. Deus está do céu. O que vocês estão pedindo mais? As promessas feitas a Abraão, que ele seria pai, né, de uma grande nação, e ele era considerado o pai da fé, é chamado pai da fé. E em Abraão, né, o evangelho foi pregado primeiro a Abraão, foi levado aos judeus e depois foi levado aos gentios, né, aqueles que não eram de Israel. As promessas feitas aos pais, Deus já cumpriu. Veja aqui que diz em Atos, um livro histórico: e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus ainda não cumpriu. Deus a cumpriu a nós. A cumpriu. Ué, as pessoas estão esperando a promessa de Deus, né? Até cantam, né? Até cantam, tem algumas músicas aí que eles cantam, né? Não dormirei enquanto a promessa não se cumprir. Como assim? E não, como é que é? Não morrerei, né? Não morrerei enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Como assim? Já se cumpriu. Aqui, ó. Deus a cumpriu a nós, já cumpriu. Olha só, há 2000 anos atrás que foi falado isso aqui, hein? As pessoas ainda não chegaram à conclusão de que as promessas de Deus feitas aos pais já se cumpriram, mas eles ficam cantando essas canções aí que são somente para adorar o ego, né?
não morrerei enquanto a promessa não se cumpriu. Ora, muitos lá no passado morreram sem a promessa se cumprir, né? Muitos que eram de Israel morreram sem as promessas se cumprirem, e agora a gente está reclamando que as promessas ainda vão se cumprir, quando diz o evangelho que já se cumpriu, já está completo, não falta mais nada para a gente que é gentio aqui. Nós estamos aqui somente para agradecer. Nós vamos voltar lá no versículo depois, né? E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Atos 13, 32. Então, quando Cristo ressuscitou, todas as promessas, a promessa de Deus se cumpriu, né? Diz aqui em Romanos 15, 8: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão dos judeus por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Quer dizer, ele foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Já se cumpriu em Cristo, né? Então, quem está em Cristo, não falta mais nada. Nós que estamos em Cristo já estamos perfeitos em espírito e em verdade. Não falta mais nada. Tudo que acontece no mundo físico é o resultado da promessa feita aos pais, né? Que se cumpriu em Cristo e nos alcançou através do evangelho do apóstolo Paulo aos gentios. Vejam aqui, ó: sejam os vossos costumes sem avareza. Mas o que diz o falso evangelho é o quê? A falsa doutrina. Não, você tem que ter amor ao dinheiro, né? É o que eles falam, né? Eles não falam assim diretamente, mas se você for analisar, é isso mesmo. Porque se você está ali buscando bens materiais, então sejam os vossos costumes sem avareza. Ó, vejam aqui, ó, Hebreus 13, 5: sejam os vossos costumes sem avareza, não se contentando, ou se contentando, contentando-vos com o que tendes. Mas tem um cara aí que usa uma cuia, que usou uma barba durante um tempo, né? Que se diz bispo, né? Esse diz bispo, né? Mas veja, mas ele não prega o que deveria um bispo pregar, né? Ele diz que você tem que brigar com Deus. Mas veja o que está escrito no evangelho, que ele descarta: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos. Ele diz que não é para se contentar, que é para brigar com Deus, que é para fazer pirraça com Deus, que Deus é obrigado a te abençoar, né? Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, quem disse? Deus: não te deixarei, nem te desampararei. Vejam, Deus está dizendo que ele não te deixará e que ele nem te desamparará. Mas o falso bispo diz: não, você tem que brigar com ele, porque você não tem que se contentar. Ele tá, em outras palavras, está dizendo: Deus te deixou, Deus te desamparou, porque você não conseguiu ainda aquilo que você quer. Então vejam, é o que Deus quer ou o que eu quero? O que Deus quer, né? Mas o falso bispo prega um falso evangelho. Hebreus 3,5 é o que diz aqui, ó: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Se eu tenho uma bicicleta, eu vou me contentar com uma bicicleta. Se eu tenho um carro, eu vou me contentar com o meu carro. Se eu tenho um fusquinha, aquelezinho do WhatsApp, né? Saiu de férias. É o do WhatsApp que fala aqui: férias, partiu férias. Se eu tiver um fusquinha daquele, contentando-vos com o que tendes. Se eu tiver só um... Não dá para se contentar, não? E mas se tiver só aquele, né? Mas se estiver andando um motor, então vai brigar com Deus? Se Deus que te deu. Contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Mas tem gente que só tem aquilo, gente, que não consegue pintar. Tem gente que tem um fusquinha daquele e enferrujado mesmo, porque ele não consegue tirar a ferrugem, ele não tem dinheiro para consertar, então fica andando com o fusquinha assim, né? Ó, contentando-vos com o que tendes, porque ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, 5. Vou ler aqui, ó. É cômico ver que nas igrejas multinacionais, que constroem templos enormes que estão em todos os cantos do Brasil e do mundo, cujos pastores entram na igreja com carros importados,
Os membros vivem para pagar dízimo e vivem numa classe econômica muito abaixo de seus líderes. A verdade é que a situação financeira da pessoa não está diretamente ligada, ao menos não de maneira mágica, à vida espiritual da pessoal. Então vejam, nas chamadas igrejas, as multinacionais que constroem esses templos enormes, os pastores são prósperos, mas os membros sempre pobres. Eles pregam um falso evangelho, uma falsa doutrina da prosperidade, que somente eles prosperam. Os membros só servem para o quê? Pagar dízimos, e vivem a vida toda nisso, pagando dízimos. E eles enriquecem e os membros não enriquecem, ficam sempre pobres, porque o diabo fica na vida dele a vida toda. Veja o que diz aqui Jesus, em Lucas capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se há de chegar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão, que é o Deus do dinheiro, Então vejam, as pessoas estão sendo aí ensinadas, num outro ensino, numa outra doutrina, que elas têm que amar o dinheiro. Mas veja o que Jesus falou: nenhum servo pode servir a dois senhores. Quer dizer, quem ama o dinheiro não tem como amar a Deus, porque ou há de odiar a um, vai odiar a Deus e amar o dinheiro, se ele ama a Deus, então veja, não dá para ele servir a Deus e a Mamon, disse Jesus aqui, não podeis servir a Deus e a Mamon, que a gente já falou, já acabou de ler lá, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Na passagem acima, é claro, Jesus diz que Mamon, representação do dinheiro, não pode assumir o lugar de Deus na vida de uma pessoa que diz servir a Deus. Pessoas que só querem servir a Deus com o objetivo de ter dinheiro não precisam refletir muito para descobrir a quem estão realmente servindo. Então vejam aí, que a gente leu aqui. Aí uma contra-argumentação dos falsos apóstolos, falando, mas a Bíblia fala diretamente de prosperidades em várias passagens. Entretanto, prosperidade, numa visão cristã completa, é a prosperidade ensinada por Paulo nas cartas aos Filipenses. Vamos ver aqui, Filipenses 4:12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Veja o que o apóstolo está falando. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter o quê? Fome. Tanto a ter abundância, como a padecer o quê? Necessidade. Filipenses 4:12. Então isso aqui é a prosperidade ensinada na Bíblia dos crentes, mas não é a prosperidade que eles querem aceitar. Essa é a prosperidade, é saber estar abatido e também ter abundância. Porque quando muitos crentes não têm abundância, ele fica o quê? Triste. Por que ele não fica feliz? Sei estar abatido e sei também a ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, Paulo estava dizendo, tanto a ter fartura como a ter fome. Então vejam, a prosperidade independe de ter fartura em dinheiro ou falta do dinheiro. Independe. Então a nossa prosperidade, ela é espiritual, ela vem de Deus. Se Deus está em nós, se nós estamos instruídos, nisso, isso é a prosperidade que é ensinada, mas não é a prosperidade que eles ensinam aí, Paulo não exclui o ter em abundância. Olha só, Paulo não exclui o ter em abundância, mas também não exclui o quê? O ter fome. Mas só que o falso evangelho diz, exclui o ter fome, só coloca o ter abundância. Vejam como eles pregam um falso evangelho. O verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina diz que o crente precisa estar instruído. Olha só, sei estar abatido
e em todas as coisas estou instruído. Mas a falsa doutrina diz que não é assim, que não é bem isso aí, descarta isso aí, que esse aí não é o evangelho que a gente quer, não. Vejam que eles pregam uma falsa doutrina, né? Veja que Paulo não exclui o ter em abundância, mas também não exclui o ter fome. Estava contente tanto tendo ou não, estava contente tendo ou não, comendo bem ou não comendo nada. Esta é a prosperidade do cristão, é um entendimento de que tudo vem do Pai, e que haja o que houver, aquilo deve bastar. Por isso que Cristo falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, né? Mas só que os crentes, eles são traspassados por muitas dores, porque eles não querem entender o evangelho. Então eles vivem caindo em várias tentações, caindo no conto do vigário, no conto dos falsos mestres aí que estão pelo Brasil aí, que inventaram um falso evangelho, e os crentes são traspassados com muitas dores, né? As pessoas vivem naquela ansiedade de que tem que ter, né? Não, eu quero só se for Toyota, eu não quero, não, só se for Toyota, se não for Toyota eu não quero, né? Eu já ouvi um cara falando, uma vez eu vi um crente falando assim: tem que ser Toyota, que se não for, eu não quero Volkswagen, só quero só se for Toyota. Então ele é transpassado com muitas dores por causa dos falsos apóstolos, né? Vamos ler aqui para terminar, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 a 12, para concluir, que já está passando do horário aí. Eu tenho que ainda beber a água abençoada que minha esposa colocou aqui, para poder eu ter a prosperidade aqui. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque estivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 12, Paulo está falando aos Tessalonicenses, daqueles que queriam viver, né, sem trabalhar, somente sendo um peso para os irmãos. Eles queriam ficar ali pregando coisas, heresias, como diz, transtornando casas inteiras com uma falsa doutrina, e não queriam trabalhar. Eles viviam o quê? Desordenadamente, e Paulo falou que era para que ele se afastasse de tais homens, né, que pregavam um falso ensino, né? E eles não queriam trabalhar, eles queriam viver somente sendo um peso para os irmãos, sem querer trabalhar. Veja o que está escrito aqui, ó. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Para finalizar aqui, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 6, versículo 12 aqui, né? Então vejam, eles ensinavam que uma falsa doutrina e não queriam trabalhar. Então vejam que se nós que somos crentes queremos ter prosperidade material, é só trabalhar. As pessoas ficam perdendo tempo aí nos templos falsos, buscando prosperidade material sem colocar a mão na massa, né? Tem que pegar na colher de pedreiro, tem que pegar no metro, no plumo, né? Aí ele vai conseguir
o que ele quer, mas ele fica lá perdendo tempo, nesses templos falsos, bebendo água ungida, passando na porta, na sombra do apóstolo, gente, tem sentido? O tempo que ele está ali, aquele precioso tempo, por que ele não está trabalhando? Né? Por que ele não conseguiu emprego? Vamos catar catar latinha, sei lá, eu já fiz isso, gente. Eu já vendi ferro velho, isso não é vergonha não, né? Eu já vendi ferro velho, já vendi. Tava precisando comprar o pão, comprar um negócio lá para cá, vou vender esse ferro velho aqui, né? Então, e o tempo que... Imagina se eu fosse nessa época lá para esse templo falso, lá, para ficar buscando prosperidade lá, né? Eu não teria o tempo precioso para o quê? Catar o ferro velho para vender, né? Então vejam, gente, como as pessoas são enganadas, né? Então vamos concluir essa mensagem aí. A falsa doutrina da prosperidade é o que se prega por aí, né? Nós não devemos dar ouvidos a eles, né? Mas de que adianta falar isso aqui? De que adianta não? Adianta, né? Para alguém vai adiantar. As pessoas não querem ouvir a verdadeira doutrina, mas a falsa doutrina. Vamos voltar aqui só para o início, só para ler aqui para concluir. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitos, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, diz o Evangelho. Bom, eu já me apartei, né? Graças a Deus, não frequento mais templos de pedra, nem entrego o falso dízimo, né? Não faço, já me apartei há muito tempo e estou muito feliz com isso. Graça e paz a todos. Vamos concluir aqui. Vamos colocar aqui na tela só para a finalização. A falsa doutrina da prosperidade foi o tema de hoje. Vamos cantar essa musiquinha aqui no final aqui, de novo? Não, dá louvor não. Essa aqui, ó. Um adorador, nós temos que dar graças a Deus. Mas vamos desligar aqui por causa da questão dos direitos autorais, tá bom? Graças e paz a todos. Vamos cantar. Aleluia.